Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem no dia de hoje. Venho com mais um vídeo tratando sobre a minha tese de doutorado sobre as comunidades alternativas. Nesse vídeo eu pretendo fazer uma pequena apresentação das comunidades, né? Essa característica, de se colocar propositadamente à margem das grandes estruturas sociais, dos grandes arranjos sociais, certo? Segregando-se voluntariamente em comunidades, né? É uma prática muito antiga, né? Vem desde a antiguidade, como eu já falei, né? Para se constituir uma comunidade, é necessário não só ocupar um espaço geográfico, né? Mas ter, sim, um sentimento de pertença, um laço de coesão entre as pessoas, um laço afetivo, que orienta a existência da comunidade, do grupo, né? E os motivos dessa formação da comunidade podem ser diversos, né? Pode ter motivos políticos, motivos artísticos, religiosos, mas consta que as comunidades que mais possuem coesão são aquelas que têm um sentido mais assim religioso, né? Na esfera religiosa que adquire-se uma maior integração, né? Tem essa característica aí. Essa forma de assumir essa condição de segregados do sistema, né, aproxima o indivíduo que está nas comunidades de se ver como um sujeito, certo, cosmológico, né? Esse estado de estar ali no limite da sociedade, de estar ali, de não estar querendo fazer parte do status quo, das grandes estruturas, causa assim uma sensação de ser alguém pertencente ao cosmos, né? A estar mais ligado a ter uma visão mais expansiva, né? Mais holística da vida. Como é o caso, por exemplo, dos xamãs, né? Que não estavam nem dentro nem fora, mas vivendo ali no limite, né? No limite, na liminariedade da sociedade, né? E aí tem essa visão mais expansiva. Tem outra característica também muito importante nas comunidades, essa necessidade de se desnudar, né? De se desnudar do status quo, das grandes estruturas, né? E esse desnudamento, ele é um desnudamento interno, né? Um trabalho de si sobre si, um exercício, mas também um desnudamento material, né? É uma espécie de pobreza, né? Isso aí está presente em vários momentos históricos, né? Por exemplo, no movimento franciscano, nos cínicos, né? De se desnudar, de doar seus bens, né? Para se ter uma outra maneira de existência, né? Que é exatamente essa existência mais expansiva. É um tipo de simplicidade expansiva. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático que eu presenciei há pouco tempo, né? Eu fui para uma apresentação artística e nessa apresentação teve um cantor que ele veio e trouxe assim muitos instrumentos, ele fez usou vários aparelhos eletrônicos para fazer o seu show. E aí o show foi legal, né? Mas a sua apresentação foi interessante, ele trouxe várias coisas, mas quando apresentou o outro grupo, né, eles trouxeram só dois violões e na sua simplicidade, né, eles trouxeram uma expansão. Dava para perceber, né, uma espécie de arte, né, de arte expansiva que eu senti naquele momento. Então com apenas dois violões eles envolveram toda a plateia, né, numa, numa, numa arte expansiva, né? Então é o que aqui se trata, né? É um tipo de crítica à acumulação, ao individualismo, né? É uma crítica a ser proprietário de bens, é uma crítica, uma necessidade de viver de uma forma simples e expansiva, cosmológica, holística, né?
mesmo porque muitas pessoas que estão nessas comunidades, eles são pessoas que sim, são até abastados financeiramente, né? Possuem sim condições financeiras boas, mas escolhe viver de outra maneira, né? Uma maneira mais simples, uma forma de existência mais simples, né? Porque aqui é uma necessidade de liberdade, um princípio de buscar a simplicidade buscando a liberdade, né? É não se sentir oprimido pelas amarras sociais e as obrigações que o sistema impõe. É uma espécie de escolha das afetações que se deseja ter, seja afetações entre pessoas, entre os seus trabalhos, né? É uma forma de se desprender das grandes estruturas sociais, né? E nisso é importante sim esse trabalho de si sobre si, né? Nesse momento nessa situação de liminariedade, há um tipo de sincretismo, certo? Com maneiras de ser e pensar que são antigas, né? Digamos assim, os povos antigos que viviam assim uma relação mais intensa, né? Mais conjugada com o ambiente, com a terra, com a natureza, na sua maneira mais rústica, né? Então, são comportamentos que modificam a forma de ser e pensar e viver modernas, né? Que está ali cheia de parafernálias, né? De necessidades criadas. É uma forma de viver simples, né? Então, é uma maneira de não estar ali condicionado a aceitar, né? Coisas que a sociedade impõe desde a infância, quebrando com as estruturas normativas sociais, com os arranjos sociais, né? Uma segregação voluntária, né? As principais práticas dentro dessas comunidades alternativas é a vivência comunitária, o uso alternativo de recursos naturais, a preservação do ambiente, as práticas espirituais, a alimentação vegetariana ou vegana e busca por independência em relação ao mercado capitalista, né? Ou seja, uma busca de ter uma vida, um meio de subsistência que seja independente das grandes estruturas. Essa é a proposta das comunidades, né? E aí, essas comunidades, assim, as comunidades sempre existiram, né, desde a antiguidade, mas a grande influência das comunidades alternativas vieram dos movimentos de contracultura, né, principalmente do movimento hippie, né, nos Estados Unidos, na década de 50 e 60, né, e são exatamente comunidades alternativas, tem esse nome, porque eles envolvem modos de vida alternativa ao sistema, né? E assim, um morador de uma comunidade alternativa deu o seu depoimento. Elas surgiram como herança do movimento hippie nos anos 60 nos Estados Unidos, onde as pessoas estavam querendo fugir da cidade e fundar comunas, onde pudessem plantar, criar suas famílias, longe da poluição. Para mim, é um grupo de pessoas que são amigas entre si e que podem ou não ter uma identidade espiritual. Essa diversidade dentro essa diversidade espiritual dentro das comunidades é muito presente. Por exemplo, tem Osho, Hare Krishna, as 13 tribos, calendário maia, budista, gente que curte essas histórias e que se juntam para estudar juntos, para viver juntos, para criar seus filhos, para plantar sua comida. Parece-me que as comunidades alternativas, em geral, tendem a fazer agricultura. Em geral, essa agricultura vai ser naturalista, ecológica e ecologicamente correta. Vão ser provavelmente vegetarianos e têm essas identidades espirituais. Podem ser anarquistas também, né? Então, as comunidades alternativas, elas podem ser rurais, podem ser urbanas, mas tem sim essa questão do afastamento das grandes estruturas sociais, né? Tem tendências religiosas, anarquistas e ecológicas. E vivem seu cotidiano de uma maneira, como eu já falei, simples, afastada dos condicionamentos das grandes estruturas, né? E muitas pessoas que foram viver nessas comunidades, elas eram pessoas que vinham das cidades, né? Como aqui mostra um morador da comunidade Campina, que é uma comunidade rural mesmo, comunidade bem afastada da cidade, ele diz: éramos todos saídos da cidade, da vida urbana, então era o retorno do homem ao campo. Nesse retorno viemos saber tudo que nós não sabíamos, o que não fazia parte da cultura urbana.
Então, foi para a gente um reaprender, não só fazer o trabalho ecológico, mas o trabalho espiritual também, né? Então, era um trabalho, um reaprender a viver no campo, né, mais próximo à natureza, que era um trabalho também, poderíamos dizer, ascético, espiritual, e ao mesmo tempo um trabalho de lidar ali com a terra, né? Essas comunidades também são conhecidas como comunidades sustentáveis, porque eles têm valores ecológicos, né? Muitos vivem da permacultura, tem essa prática da permacultura, é uma forma de conviver com a natureza, praticando uma agricultura, um trabalho com a terra que é responsável, que visa uma relação consciente, né, com a terra. Eles procuram fazer trabalhos assim locais, né, mas tem sim esse processo de expandir do local para o coletivo, né? É sim uma busca de uma visão cósmica da existência, sentir que faz parte de algo maior, né, que não é sua simples vida individual, mas como um ser cosmológico, né? E que se busca uma responsabilidade consciente em relação ao planeta, né? E é esse trabalho de integração, de afeto, né? De afeto de relação com a natureza, de afeto com as pessoas, com o coletivo, com a terra, né? E aí, as práticas espirituais, elas são importantes porque elas trazem essa questão da coesão, né? Mas aqui a espiritualidade não é única, né? Não está ligado a uma única religião, né? Embora nem todas as comunidades tenham esse viés espiritual, mas a espiritualidade ela traz essa coesão, certo? E só que essas espiritualidades eles são diversas, como eu já falei, certo? Eles seguem de espiritualidades diferentes, né? E assim mesmo convivem bem entre si, sem buscar unificar suas formas espirituais, certo? Então, a espiritualidade está ligada à vida, né? É uma espiritualidade que busca a vida, onde o sujeito se constitui uma realidade particular dentro do poder divino. Um orador aqui deu entrevista. Eu posso até dizer que essa natureza espiritual, não só para mim, mas para os alternativos em geral, são dois conceitos. O primeiro conceito é o seguinte: eu não tenho um Deus no coração. Alguém pode me questionar assim, mas você não tem a divindade? Aí a resposta é a seguinte: eu não contenho a divindade, mas a divindade é que me contém. A segunda coisa é a seguinte: o conceito de espiritualidade. O que é espiritualidade? É uma religião? Não necessariamente. Para os alternativos, tem uma atitude espiritual todo aquele que mantém uma atitude permanente de cooperação com a vida. Se você dá uma comida para um cachorro, para um gato, é uma atitude espiritual. Se você cuida dos seus amigos, de você, dos seus vizinhos, é uma atitude espiritual. Você coopera com a vida. É uma atitude de cooperação com a vida. E basta isso, é um cuidar de si e dos outros. Uma das primeiras entrevistas antes de eu iniciar o meu trabalho. Daí é a ideia de tratar sobre a questão do cuidar de si, né, que eu fiz, né. Então, essas comunidades elas também são conhecidas como comunidades aquarianas, né, porque eles acreditam numa mudança na vida da humanidade, que chega com a era de Aquário, certo? É uma nova era astrológica que vem após a era de Peixes, né? Aqui eu faço uma descrição nesse momento sobre como é que funciona a parte mais assim burocrática das comunidades, né? Mas eu não pretendo aqui falar sobre isso nesse vídeo. Eu vou dizer que as comunidades alternativas têm uma sede jurídica, sim, que fica em Minas Gerais, e que eles têm pessoas, né, que organizam os encontros e organizam as comunidades, né? Organizam o funcionamento, né? De como poderia ser, e aqui eu falo toda uma parte burocrática que eu não pretendo tratar, certo? Aqui eu vou só falar assim de como seria uma comunidade rural, assim, ideal, né? Como seria, né? A primeira é que a pessoa deveria, assim, ter essa intenção de viver comunitariamente, é a primeira característica, né? Não de forma individual, com seus próprios bens, mas assim, os bens são coletivos aqui, certo?
É um regime que visa assim, a disciplina, despertar também a autodisciplina, importante, né? Existem comissões de trabalho com rodízio, né, onde todos realizam todos os trabalhos na comunidade. Se baseia assim no voluntário, nada é forçado. Há um planejamento, certo? E existe sim para se buscar subsistência, trabalhar na agricultura, nos pomares, né? Na apicultura, com vivências e cursos no fim de semana, com encontros na cidade, com produtos à venda em bazares, né? Com caixa de doações, com salas de terapia, onde se pratica yoga, meditação e outras práticas espirituais, né? Fazer cursos, palestras, estudos, feiras livres na localidade, visando ganhar dinheiro para melhorar a comunidade, né? Tem sala de meditação, prática de yoga, de tai chi chuan, farmácia, ambulatório, biblioteca coletiva, sala de costura, ateliê para artesanato, oficina, cozinha, refeitório coletivo, dispensa para ferramentas, sala de sementes, quartos, dormitórios, casa de hóspede, casa para pretendente a membro, casas individuais para os residentes fixos, sala de reuniões para palestras e encontros, quadro com mural de aviso, comissão de horta, pomar, roça, escola para crianças, né? Então, essa é a parte mais, assim, estrutural, né, de uma comunidade, uma proposta de como seria, ok? Bom, gente, eu finalizo aqui essa parte, logo continuarei falando das comunidades e de outras partes da minha tese, ok? Eu agradeço muito porque assistiu meu vídeo, muito obrigada!